Vamos estudar a Palavra de Deus e vamos abrir em Atos, capítulo 22. Vamos aqui meditar em duas lições da escola dominical que ficaram para trás pelo motivo das férias e assim ficamos com as lições atualizadas. E vamos para Atos capítulo 22 e vamos aqui ler alguns versículos. Nós queremos hoje pensar aqui, iremos ver a segurança daquele que se refugia em Deus. Estamos aqui a ver a situação de vida. Eu vou só tirar o casaco. Nós temos estado a ver a situação de vida do apóstolo Paulo, que, ao cabo de 3 maravilhosas viagens missionárias, em que ele estabeleceu muitas igrejas e deu um grande testemunho do Evangelho, Deus continua a ter planos para ele, mas agora de uma forma diferente. E vimos que o apóstolo Paulo foi preso com acusações injustas, mas foi preso na cidade de Jerusalém. E agora, com essa prisão, Deus vai usar essa prisão para que ele leve a palavra de Deus perante reis, perante autoridades e até à própria capital do Império Romano, que é a cidade de Roma. E nós vamos ver que mesmo no meio das tribulações, vemos a segurança daquele que se refugia em Deus. E salientava aqui o capítulo 23, versículo 11, em que nós lemos: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E os caminhos de Deus são às vezes assim mesmo. Todos nós pensaríamos, bom, ele podia entrar num barco, ir para Roma e chegaria lá na mesma. Mas Deus permitiu que ele fosse para Roma de uma maneira diferente e isso fosse um exemplo de vida também para nós. Nós vimos no capítulo 22 a prisão de Paulo e vimos ali como ele foi logo muito maltratado na altura da sua prisão e depois foi-lhe permitido que ele desse testemunho a pedido do apóstolo Paulo à multidão que o tinha maltratado e o tinha prendido, e ele começa a dar um testemunho e quando ele no seu testemunho diz que porque Israel rejeitou o Senhor, que então ele ia dar testemunho aos gentios, portanto àqueles que não são judeus, não são de Israel, aí a multidão ainda se enfureceu mais e as autoridades romanas tiveram que novamente o proteger e guardar para ele não ser ali morto pela multidão em grande raiva. Nós vimos lá no capítulo 22, versículo 21, ele está a dar testemunho daquilo que Jesus lhe disse, que disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E aqui os judeus ficaram realmente em grande com os ânimos exaltados. Então vamos ver a partir daqui o que Paulo é preso pelas autoridades romanas e agora vamos ver o livro dos Atos dos Apóstolos. A partir daqui vai mostrar-nos uma outra viagem, que até se pode dizer que é uma quarta viagem missionária de Paulo até Roma. E vamos ver então o que é que vai ocorrer com Paulo com a sua prisão até que ele chega, capítulo 28, vai falar disso, a Roma. Então aqui
no capítulo 22, versículo 30, diz assim: E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes, todo o seu conselho, e trazendo Paulo o apresentou diante deles. Capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Portanto, ele foi preso e as autoridades romanas não sabiam o que é que tinha acontecido. E por isso prendem Paulo, e isso já é uma proteção, e chamam as autoridades em Jerusalém, as autoridades judaicas, o Sinédrio, para poderem dizer o que é que tinha acontecido, para que Paulo pudesse ficar preso, ou ser solto, ser julgado ou não. E aqui, o que é que nós vemos? Vemos aqui Paulo perante o próprio sumo sacerdote e as autoridades judaicas, escribas, fariseus, saduceus, que compunham o Sinédrio. E o que é que nós vemos aqui? O que é que Paulo aqui diz? Vejam, tentemos ver a atitude de Paulo, as suas palavras, preso. Ele diz aqui logo, as suas primeiras palavras são, este é o testemunho que ele diz que pode dar. Até ao dia de hoje, portanto, o seu percurso de vida, tem andado diante de Deus com toda a boa consciência. E assim possamos nós dizer também que na nossa vida andamos com uma boa consciência diante de Deus. Há uma passagem, Paulo aqui, vejam, até aqui ele já foi maltratado na sua prisão, e vejam que, por exemplo, o apóstolo Pedro, vou ler aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, em que tem, de outro apóstolo, que é o apóstolo Pedro, tem um testemunho semelhante. E às vezes nós temos situações na nossa vida que não compreendemos. E então vejam, como Paulo diz assim, 1 Pedro 3,14: Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, era o que estava a acontecer com Paulo, né? Fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Portanto, mesmo em situações adversas, Paulo preso, e a palavra de Deus diz, olha, mesmo injustamente, que possa estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perguntar, vos pedir qual é a razão da tua fé, da tua esperança. Diz ele, tendo até uma boa consciência naquilo que falam mal de vós, como se fôssemos malfeitores e fiquem confundidos. É o que está aqui a acontecer com o apóstolo Paulo. Ele começou logo por dizer, a minha consciência para com Deus é boa. Depois, Paulo, sendo uma pessoa muito inteligente, nos versículos, voltando a Atos capítulo 23, versículos 6 a 10, ele sendo muito inteligente e conhecendo o que era o judaísmo, veja o que é que ele faz. E Paulo, sabendo que uma parte, ou seja, daqueles que foram ter com ele, do Sinédrio, uma parte era de saduceus, outra de fariseus, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa.
E originou-se um grande clamor. Levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, vejam, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Uma vez mais, agora pela terceira vez, quando foi preso, quase que o matavam. Pois quando ele falou, na altura da prisão, mais tumulto teve que ser resguardado. Agora, para a terceira vez, as autoridades tiveram que intervir, senão despedaçavam o apóstolo Paulo. E depois, o versículo 11, temos a palavra do Senhor sobre o futuro de Paulo. Ou seja, o que é que Deus diz? Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Ou seja, não desanimes, mesmo no meio da grande tribulação por que estás a passar. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Portanto, o cuidado, a proteção da parte do nosso Deus em relação à nossa vida. Deus sabe aquilo que ocorre em nós. E aqui, num curto espaço de 2 dias, aquele tribuno romano resgatou o apóstolo Paulo pelo menos 2 vezes de ele ser despedaçado pela fúria das pessoas, quer logo no templo, quer aqui no próprio tribunal. Portanto, o que é que nós podemos depreender? Que Deus, que o Senhor Jesus, porque é Jesus que fala com ele, com Paulo, Jesus estava ao lado de Paulo e trouxe-lhe estas palavras encorajadoras que nós precisamos na altura, no tempo difícil. Tem bom ânimo. E o Senhor, ao dizer que importava que ele fosse testificar em Roma, quer dizer: Paulo, vais viver, vais sobreviver, podem vir muitas adversidades, mas vais até Roma e vais continuar a dar testemunho de mim, como tens feito até agora. E esta é uma promessa tremenda, é uma garantia da parte do próprio Senhor. E nós também, como crentes, temos promessas do cuidado de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus, quando estava na última noite com os seus discípulos, em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, quando nós levamos o Evangelho ao mundo, à família, aos colegas, aos amigos, aos vizinhos, enfrentamos dificuldades e obstáculos. Mas tenhamos presente esta palavra que temos aqui. Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Tem bom ânimo. E tal como o Senhor Jesus encorajou Paulo, nós, como crentes, temos também encorajamento da parte do Senhor hoje nas nossas vidas. É por isso que está aqui na palavra de Deus. Isto não é só para nós sabermos e conhecermos um pouco de história. A palavra de Deus é viva e eficaz e aplica-se à nossa vida. Depois, capítulo 23, versículo 12, novamente a vida de Paulo ameaçada. Vai haver aqui uma conspiração, uma vez que os romanos defenderam Paulo e guardaram-no, depois do tribunal dos judeus. Há aqui um enredo judaico em que lemos: e quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Então vejam
O ódio sobre Paulo era imenso. E agora há aqui mais de 40 homens que se conjuram a dizer: não vamos comer nada nem beber até que matemos Paulo. Digam ao tribuno romano: que venha Paulo outra vez para nós tratarmos aqui de mais alguns assuntos. E quando ele vier, 40 homens iriam cair sobre Paulo para o matar, uma vez que não tinham conseguido até àquela ocasião. Será que isso vai acontecer? Jesus tinha dito: importa que testifiques onde? Em Roma. Portanto, não iriam conseguir. E agora vejam como é que Deus resolve as coisas. Há um sobrinho de Paulo, filho de uma irmã de Paulo, que ouve esta conversa, este plano, este enredo para matar Paulo. E ele vai dizer a Paulo: olha, eu ao passar ouvi isto da parte dos judeus. E Paulo diz: vai dizer ao tribuno. E vão contar, o menino vai contar ao tribuno. E uma vez mais as autoridades romanas vão preparar uma saída de Paulo de Jerusalém para proteção da sua vida. E aqui vemos a provisão de Deus através do sobrinho de Paulo. Quer dizer que Deus tem sempre uma maneira, nós às vezes nem pensamos como é que isso pode acontecer, mas Deus usa, não é? Deus usa pessoas, até as mais humildes, que nós nem pensamos, usa circunstâncias para os seus propósitos. E aqui vai usar o sobrinho de Paulo, que vai informar as autoridades romanas, e perante isto o tribuno ouve o sobrinho de Paulo, diz para ele não contar nada a ninguém, e o tribuno vai preparar a saída de Paulo de Jerusalém. Portanto, devemos louvar a Deus pela sua providência, porque sempre Deus preparará um caminho para as nossas vidas, sobretudo para a expansão da sua palavra. E depois o capítulo 23 e 24 vão-nos mostrar a continuação da proteção de Paulo. Porquê? Porque as autoridades romanas agora vão tirar Paulo da cidade de Jerusalém e levam-no para a principal cidade romana naquela região, que era em Cesareia. Ainda hoje lá existem ruínas enormes de um porto de mar. Era onde estava Pilatos, onde estavam os governadores romanos, as forças militares. Não estava em Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade importante, tinha um destacamento, mas o grosso da força militar romana estava em Cesareia. E capítulo 23 e 24 vai-nos mostrar a transferência perigosa de Paulo para Cesareia. Vemos aqui, versículo 23, do capítulo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 arqueiros para ir até Cesareia. Aparelhai animais para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo, vejam, Deus a preservar a vida de Paulo. Ao presidente Félix escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, informado que era romano. E, querendo saber a causa por que eu acusava, o levei ao seu conselho. Achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele, passa bem. Portanto, vemos a providência de Deus e Paulo a ir e a ser transferido. Versículo 31, tomando depois os soldados a Paulo, como lhe foram mandado, trouxeram de noite a Antipátride.
E lá depois, em Cesareia, continuam as acusações das autoridades judaicas a Paulo. No capítulo 24, vejam, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo Tértulo, orador, ou seja, um advogado, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Contra Paulo. E, capítulo 24, versículo 1. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo... Portanto, aqui depois ele vai lançar 4 acusações contra Paulo, no sentido de conseguirem que ele fosse morto, julgado e morto, sobretudo ali ainda em Israel, e não fosse levado para Roma. Vejam aqui, versículo 10, capítulo 24, o que é que Paulo diz depois das acusações? Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Portanto, Paulo é um homem inteligente, dirige-se ao presidente lá em Cesareia com respeito. Com tanto melhor ânimo responde por mim, pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma boa, veja outra vez, ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Uma vez mais, o testemunho de Paulo na sua defesa. A única confissão dele era afirmar que servia a Deus. Ele aqui até usa a expressão Deus dos nossos pais, sendo judeu, identifica-se com os seus acusadores, que também eram judeus, servia ao Deus dos pais, ou seja, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, de todos esses da história de Israel. Continua a afirmar a sua esperança em Deus, sua esperança na ressurreição, veja um tema muito importante, a ressurreição dos mortos, e a sua consciência limpa, de que nada fizera de mal como o acusavam. Depois, vamos ver aqui o testemunho de Paulo, vejam, perante este rei, este presidente. A seguir virão reis, mas aqui perante o presidente Félix e a sua mulher. Félix permite que Paulo continue a ter alguma liberdade, mesmo estando preso, ou seja, não o trata mal. E veja no capítulo 24, versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, portanto, eu gostasse de referir à fé cristã, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, vejam, tratando-o com brandura, vemos a mão de Deus a cuidar de Paulo, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo a oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Agora vamos ver aqui, uma vez mais, agora o testemunho de Paulo perante o presidente Félix e a sua esposa. Ele era casado com uma judia. E vemos aqui a resposta de Félix ao Evangelho.
o apóstolo Paulo dá testemunho da palavra de Deus e fala da justiça de Deus, fala do juízo que está para vir, em que todas as pessoas serão julgadas perante Deus. E isto faz-nos lembrar as palavras de Jesus, uma vez mais, no cenáculo mobilado, em João 16:8, que disse que ele iria enviar o Espírito Santo. E vejam, lembram-se, disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que estava aqui Paulo a fazer. Falar sobre o pecado, falar sobre a justiça e o juízo. Qual foi a decisão de Félix? Ficou cheio de medo, mas não temos registro de conversão. Apenas ficou ali apavorado com aquilo que aquilo o que lhe ocorreria perante Deus no final da sua vida, porque aqui não estando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, mas há um historiador romano chamado Tácito que escreve sobre pessoas importantes do Império Romano, e ele descreve este Félix como um homem, ele diz mesmo, um mestre da crueldade e da luxúria. Não admira então que Félix tivesse ficado apavorado, porque ele era realmente um homem muito mundano. E ao ouvir da justiça de Deus e do julgamento de Deus, podia ter aproveitado a oportunidade para se arrepender, mas em vez disso ficou apenas cheio de medo. E esperava que Paulo desse dinheiro e assim o libertaria da prisão, o que nunca Paulo fez. Portanto, ele conhecia, Félix conhecia algumas coisas sobre a palavra de Deus, ele era casado com uma judia, mas nem esse conhecimento, nem o confronto de Paulo com a palavra de Deus, nem isso o levou ao arrependimento. Porque ele diz aqui: quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver tempo, voltamos a falar. E essa é a resposta de muitas pessoas hoje. A gente fala no Evangelho, olha, depois a gente logo fala mais tarde. Logo falamos. Mas nós não sabemos, não é só não sabemos o dia da manhã, não sabemos o minuto a seguir. E, portanto, por isso a palavra de Deus diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Decide hoje. Evitemos, pois, este erro de Félix, porque as pessoas arranjam tempo para tudo aquilo que elas gostam, têm tempo. E, infelizmente, muitos queixam-se que não têm tempo para o Evangelho. Que isso não aconteça em nós. Evitemos o erro de Félix de adiar a decisão de se arrepender do seu pecado e de crer, confiar e amar a Jesus Cristo. Sigamos sim o exemplo de Paulo, que dava testemunho a pessoas simples, pessoas humildes, e não tinha qualquer problema de falar perante as autoridades judaicas, o sumo sacerdote, os tribunos romanos, os presidentes. Sempre, diz ele, com uma boa consciência perante Deus e perante os homens. Portanto, em conclusão, Paulo defendeu com prontidão as suas ações, a sua vida, perante as autoridades judaicas, perante o tribuno, perante o orador, o advogado do Sinédrio, perante o governador Félix. Quando foi convidado, não hesitou em dar testemunho perante qualquer pessoa, neste caso Félix e a sua mulher Drusila, sobre a fé em Cristo. E ele deu esse testemunho, vejam como. Ele enfatizou a justiça de Deus, a misericórdia de Deus que espera que as pessoas se arrependam, a temperança, como diz ali, e o julgamento. Deus tem preparado um dia em que irá julgar todas as pessoas. Félix entendeu isso
mas optou apenas por ficar com medo e depois logo penso, uma altura mais conveniente, que não seja esse o caso de nenhum de nós. E se nós temos connosco em nossa casa um familiar que ainda não é crente, não guardemos a nossa fé só para nós. Dá testemunho ao teu marido, à tua mulher, aos teus filhos, aos teus avós. Dá testemunho do Evangelho. Porque só o Evangelho de Cristo leva à salvação e à vida eterna. Amém.